livro de 2 Reis, capítulo 1, versículo 3. Deus é maravilhoso, glórias a Deus, aleluia. Santo exaltado é o nome do Senhor. Deus fiel. Amém? 2 Reis, capítulo 2, versículo 3. Amém? Glória a Deus. Ainda é sobre Elias e é levado ao céu um carro de fogo. Glória a Deus. O título está dizendo assim? 2 Reis, capítulo 1. Deus fiel. 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, versículo 3. Glória a Deus. Está falando assim? Elias é levado no céu num carruagem de fogo. Que a minha tradução é diferente. A minha está dizendo. Não, mas é sobre Elias, né? É isso mesmo. Amém. Então vamos ler. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar Elias um redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Ficate aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixareis. E assim foram a Betel. Versículo 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu lhe disseram: Sabeis que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima de tua cabeça. Eles fizeram uma pergunta, e ele disse: Também eu sei, o Senhor também eu bem sei, calai-vos. Versículo 4. E Eliseu disse-lhe, e Elias lhe disse: Eliseu, ficar-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixareis. E assim vieram a Jericó. Versículo 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disse-lhe: Sabeis que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse-lhe: Também eu bem o sei, calai-vos. Versículo 6. E Elias disse: Ficai-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, a gente já leu essa palavra uns dias atrás, mas essa palavra esses dias eu estava lendo de novo sem ser na igreja, e eu fiquei muito fascinado com a palavra, porque é uma palavra muito forte. E ela, como todos sabem sobre a palavra, essa própria palavra ela se renova e sempre tem coisas para a gente extrair delas. Sempre a gente consegue extrair o melhor da palavra. Aleluia. Se você ler um versículo mínimo que seja, você consegue extrair infinitamente mais coisas da palavra. E você consegue sempre ter argumento na palavra. Glória a Deus. E uma coisa que eu prestei atenção aqui, irmãos, que não foi o que eu levei no último culto, sobre essa palavra no culto que teve, que a gente levou outra coisa, mas foi um ponto novo que eu prestei atenção nessa palavra, foi que desde o começo aqui Elias, ele tinha um destino para a vida dele. E ele tinha que fazer algo para algo acontecer. Ele tinha que ir para um lugar porque algo ia acontecer. A gente pode ver que tinha 2 homens na palavra. Essa história retrata sobre 2 homens: um mestre e um discípulo, um mentor e um aluno, para que vocês possam entender. O mentor era Elias e o aluno era Eliseu. Nós podemos entender que Eliseu, ele não tratava Elias como um professor, como um profeta ou como um mestre. Ele tratava Elias como uma pessoa da família. Ele tinha uma consideração muito grande por Elias, a ponto de 3 ou mais vezes
Elias mandar que Eliseu ficasse, e Eliseu dizer: longe de mim ficar aqui com minhas palavras, parafraseando, longe de mim ficar aqui, eu vou com você, para onde você for eu vou, onde você estiver eu estarei. Em outras palavras, até no último momento eu vou estar lá com você. Eliseu sabia o que ia acontecer com Elias, porque os profetas, antes mesmo, ele já sabia, mas os profetas fizeram um favor de cada lugar que Eliseu fosse contar para ele, como fala na palavra. Tu não sabe que por essas horas, por esses dias, mas isso vai acontecer, Eliseu vai subir por cima da tua cabeça. Os profetas já sabiam que Eliseu ia ser levado, e eles falavam para Eliseu, Elias ia ser levado, e eles falavam, advertiam, perguntavam, porque a palavra tem interrogação. Então eles perguntavam: por acaso você não sabe? Eles interrogavam Eliseu. Então eles queriam dizer o quê? Se tu sabe, porque tu está no pé dele, deixa de mão, deixa ele seguir o rumo dele. Ele já tem um destino, ele vai para o céu. Tu não, tu tem que garantir a tua salvação aqui. Mas Eliseu não. Eliseu, mesmo ele sabendo que o mestre a qual ele servia tinha um lugar reservado para ele, e que ele iria ali, não sentia a dor da morte, iria ser levado, ele queria ver tal árvore. Ele queria testificar. Ele queria participar da trajetória de Elias até o último momento. Sabe por quê? Porque ele era discípulo. E discípulo, irmão, ele fica com o mestre até o último segundo. Aleluia, glória a Deus. A ovelha, ela fica com o pastor até o último momento. Para onde o pastor vai, a ovelha está atrás. Não precisa o pastor mandar a ovelha fazer nada, não. A ovelha já sabe o caminho que ela tem que ir, e o caminho que ela tem que ir é junto com o pastor. Glórias. Ela sabe, o discípulo sabe, os discípulos do passado sabiam, louvado seja Deus, que eles não tinham visto qualquer coisa, eles tinham visto era o Cristo descendo, ressuscitando entre os mortos, coisa que nenhum outro teria visão de ver, mas eles eram discípulos, eles sabiam. Aí Eliseu já sabia o fim, mas ele ficou com ele até o último minuto. Uma das coisas que eu levei para a minha vida, para a igreja, o contexto geral dessa palavra, é que sempre, irmão, a gente tem alguém, porque eu estou falando aqui sobre Cristo, mas vamos falar sobre pessoas. Sempre a gente tem alguém na nossa vida a qual a gente se espelha. Sempre, irmão. Você pode chegar para mim ou para qualquer um, bater no pé e dizer: eu não me espelho em ninguém. A própria palavra do Senhor Deus diz: maldito é o homem que confia no homem. Irmão, a gente tem que entender a palavra. A gente tem que procurar abrir nossa mente para a palavra. Quando a Bíblia diz maldito do homem que confia no homem, não é maldito de mim que confio em Rodrigo, não é maldito de mim que confio em Cícero, não é maldito de mim que confio na minha esposa, não. É maldito de mim que confio em mim. Porque a Bíblia diz, maldito do homem que confia no homem e faz, do seu braço a sua própria carne. Maldito do homem que acha que pode fazer alguma coisa, que é capaz de alguma coisa, que tem poder sobre alguma coisa, que tudo isso é feito por causa dele, que coloca todo o poder no braço, no seu corpo, que significa carne, e não no Senhor. Então maldito sou eu que confio em mim mesmo. Nós temos que se espelhar nas pessoas aqui da terra que andam segundo os caminhos de Deus. Não é errado. Se fosse errado, Eliseu não se espelhava em Elias. Se fosse errado, Eliseu não tinha feito a coisa mais importante e mais humilde que qualquer outra pessoa nos dias de hoje não teria feito. Eliseu, ele seguiu até o fim com Elias. E Elias disse, antes de eu partir,
Me diz o que tu queres, o que é que tu deseja. Elias podia dizer, ó, como ele é mestre, como ele é um homem que anda aos caminhos do Senhor Deus, eu me espelhei, eu aprendi com ele. Cara, eu vou pedir algo material. Eu vou pedir para que ele peça a Deus para que me abençoe com riqueza. Como eu amo muito ele, eu vou pedir para que Deus tenha piedade de mim e não leve ele. Mas muito pelo contrário, igreja. Ele não pediu o que eu vou dizer que ele pediu, que a igreja sabe que ele pediu, porque a igreja lê Bíblia, eu acho, eu creio. Ele não pediu o que ele pediu porque ele queria se engrandecer, porque ele queria ser mais do que Elias, porque ele queria ter a autoridade de Elias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele pediu o que ele pediu porque ele se espelhava em Elias. Ele queria ter, resumindo, a unção redobrada que Elias tinha. Ele queria poder orar e o mar se abrir, igual Elias mandou, e o mar se abriu com seu manto. Ele queria poder, ele se espelhava, irmão. Eu creio na mente de Eliseu. Um dia eu quero ser igual a Elias. Um dia eu quero ser igual a ele. Homem de Deus, temente, se mandar acontece. O que ele falar, Deus assina embaixo, lá no céu. Eu quero não ser igual a ele, mas ser melhor do que ele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu não quero ter a unção de Elias, eu quero ter a unção redobrada de Elias. Em outras palavras, eu quero ter 2 vezes mais o que meu mestre tem. O que Elias faz é grande, é poderoso, mas eu quero mais. Não para me engrandecer, não para que meu nome seja glorificado, porque se fosse para isso, irmão, um homem que foi carregado numa carruagem de fogo, pode ter certeza que se fosse para isso, se os discípulos dele tivessem esse desejo no coração de se engrandecer através do poder de Deus, através de Elias, eu tenho certeza que Elias seria avisado. Eu tenho certeza que Elias diria: eu não te darei, porque tu se engrandecerá. Mas muito pelo contrário, se você conseguir me ver subindo, você vai ter a unção redobrada. Louvado seja Deus. E ele teve, igreja, como todos sabem, ele se espelhava nele, e ele conseguiu o que ele queria. Ele teve a unção redobrada de Elias. Se você tem alguém na sua vida a qual você tem apreço, a qual você reconhece que aquela pessoa é uma verdadeira pessoa de Deus, que aquela pessoa é uma verdadeira pessoa que faz a obra, e que você tem desejo de ser igual a ela espiritualmente. Não é ter a casa que ela tem, não é ter o carro que ela tem, não é ter o esposo ou o marido que ela tem, não é ter os filhos que ela tem, não. É a espiritualidade. Eu quero ser crente como ela, eu quero ser crente como ele, eu quero poder orar como fulano, como cicrano. Ai meu Deus, se eu tivesse essa fé que ele tem, ai meu Deus, se eu tivesse esse desejo que ele tem. Não tem mal nisso. Almeje, deseje. Aleluia. É tipo o irmão Cícero. O irmão Cícero sempre ele está com o irmão Rodrigo. E eu creio, não sei, pelo que eu vejo, que ele tem respeito pelo irmão Rodrigo. Assim como eu creio que quando eu comecei a discipular o irmão Rodrigo, ele tinha respeito por mim. Eu creio. Agora ele está passando o mano. O que eu ensinei a ele está ensinando a Cícero. Glória a Deus. Da mesma forma. E eu creio que da forma que eu creio que ele tinha uma consideração espiritual comigo, eu creio que Cícero tem a mesma coisa por ele hoje em dia, por ser praticamente um filho na fé dele. E isso não tem nada de mal. O mal que tem é você querer ser igual a ele. Você tem que querer ser melhor, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você não tem que querer ser igual, você tem que querer ser melhor. Irmão Rodrigo, você é um homem de Deus, mas eu quero ser melhor espiritualmente do que você. Não dizendo que você está errado, mas eu quero ir no mais profundo. Glória a Deus. Aleluia.
Se você ora uma vez por dia, eu quero orar 2. Se você gosta de pregar, eu também quero pregar. Se você dá bom testemunho no seu trabalho, eu também quero ser melhor do que você. Eu quero abraçar aquele que quer me dar um soco na cara. Porque você não perdoa, então eu quero beijar na boca aquele que me odeia. Aleluia. Glória a Deus. Mas com todo respeito, irmãos. Mas é dessa forma. A gente tem que ir no mais profundo, irmão. A gente não tem que se alegrar em ser igual. A gente tem que ser diferente. Glória a Jesus. Eu não posso ser igual ao meu antigo pastor. Eu tenho que ser melhor do que ele. Ele me ensinou muita coisa, mas eu tenho que aprender com os seus erros e com os seus acertos e procurar ser melhor do que ele. Amém? Amém. Glória a Dessa Deus. forma, o reino espiritual Aleluia. só cresce assim. Bem assim é na vida com Cristo. Aleluia. Nós não podemos de forma alguma deixar Cristo. De maneira alguma. A própria palavra de Deus diz, ó, para onde irei eu? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. É a mesma coisa de Eliseu. Eliseu disse, longe de mim de me deixar, mestre. Glória a Jesus. Eu vou contigo até o último minuto. Da mesma forma é eu e você com Cristo. Longe de mim de largar a tua presença. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E em qualquer situação. Glória a Deus. Se for para renunciar, se for para perdoar ou pedir perdão, me humilha, meu Senhor Jesus Glória a Cristo. Deus, Me aleluia. ensina a me humilhar, Pai. Jesus. Irmão, não é heresia isso. Você tem que ser nessa terra, não no céu. Você tem que ser nessa terra em relação a obras melhor do que Cristo. Aí você pode dizer, ninguém é melhor do que Cristo. Mas a palavra do Senhor Deus diz: se você tiver grana, você tiver fé, você é capaz de fazer coisas maiores do que o que eu fiz. Aleluia. Então é bíblico, irmãos. Nós temos a capacidade nessa terra de fazer coisas maiores do que a do Senhor, do que o que Ele fez aqui em vida. Nós não podemos se comparar à magnitude e o poder de Cristo, mas nessa terra, em vida carnal, se eu ou você buscarmos, nós podemos fazer mais do que o que Ele fez. Glória a Deus. Aprenda com o Senhor, para que nós possamos ser melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Passou 5 minutos, a gente terminou 8h30, passou 5 minutos, mas Deus é bom. Aleluia. Vamos estar encerrando para a honra e glória do Senhor Jesus.